O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: O que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos, e aquele que serve a todos. E em seguida pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: Quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher está acolhendo não a mim, mas àquele que me enviou. Palavra da salvação. Meus irmãos e irmãs, a liturgia neste final de semana, ela continua o tema da semana passada. Podemos perceber que é praticamente o mesmo significado, o evangelho de hoje e o evangelho do domingo passado. Então, mais uma vez, a igreja nos pergunta pela boca do evangelho, o próprio Cristo nos pergunta: a que Cristo nós queremos seguir? A quem nós estamos seguindo? Quem que nós escolhemos todos os dias? Estou escolhendo verdadeiramente este Cristo do Evangelho? Ou estou escolhendo um Cristo que eu inventei? Pior do que isso ainda, não estou escolhendo Cristo nenhum. Não estou seguindo a Deus nenhum. Então hoje essa reflexão de novo vem nos pedir atenção e vem nos exortar. Então espero que durante esta semana, em que nós terminamos a nossa novena de Santa Cruz, essa semana em que nós pudemos ter tempo para refletir, espero que nós tenhamos mesmo refletido. Qual Cristo eu estou seguindo? Qual Cristo eu estou amando na minha vida? Estou seguindo o Cristo de hoje, esse Cristo que proclama a sua paixão? Esse Cristo que diz que vai morrer? Estamos proclamando esse Cristo que cumpre plenamente a primeira leitura? Vamos pô-lo à prova com ofensas e torturas? Vamos condená-lo à morte vergonhosa? Quem nós estamos seguindo? Semana passada nós percebemos que Pedro ainda não estava muito firme na sua fé. Ainda não era uma pessoa tão convicta ainda daquilo que ele mesmo disse: Tu és o Messias. E logo depois ele acaba por negar também o Cristo. Então de que lado hoje nós estamos também? Qual Cristo nós estamos seguindo? E essa pergunta precisa ser repetida muitas vezes, todos os dias. A quem eu quero seguir? A quem a minha paróquia segue? A quem a minha família segue? Quem eu proclamo nos lugares em que estou? É um Cristo poderosíssimo, mas não o poder que ele mesmo prega, mas um Cristo opressor, um Cristo que humilha, um Cristo somente de glórias e esplendores? Ou é o Cristo que vence a partir da sua morte? Nós seguimos o Cristo que vence com as coisas da terra, com as vitórias da terra, com as vitórias dos reis da terra e dos governantes da terra? Ou nós seguimos um Cristo que vence como governante do céu e da terra? Esse é nosso Cristo. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Então hoje nós percebemos que a realidade da cruz, a qual nós terminamos de celebrar e que ainda estamos nas alegrias da celebração da Santa Cruz, a realidade da cruz ela passa por toda a nossa vida. Como dizia o Padre André no dia da Santa Cruz, como disseram alguns padres durante a nossa novena. A realidade da cruz passa por toda a nossa vida. Então hoje nós somos também convidados a entender que nós temos sofrimentos. E muito mais do que entender que nós temos sofrimentos, eu disse isso no dia de Nossa Senhora das Dores,
lá no São Francisco. Muito mais do que entender que nós temos sofrimentos, hoje nós somos convidados a aceitar estes sofrimentos. A aceitar primeiramente o sofrimento de Cristo na cruz. Porque se nós não aceitamos que Cristo morreu na cruz, a nossa fé é vã. Se nós não aceitamos o sofrimento da cruz, nós também não podemos aceitar a ressurreição. Então é a primeira coisa que nós precisamos aceitar hoje. Nós não podemos nos escandalizar como Pedro se escandalizou semana passada, como os discípulos hoje se escandalizam também. A cruz não pode ser para nós sinal de fraqueza. A cruz não pode ser para nós sinal de escândalo, de insensatez. A cruz precisa ser para nós sinal de vitória. E as cruzes da nossa vida também. Então eu não sei quais cruzes vocês estão passando. Vocês não sabem as minhas cruzes. Mas sabemos que todos nós temos cruzes todos os dias da nossa vida. Todos nós temos sofrimentos, angústias, preocupações, mortes. Se não for a morte de quem nós amamos, nós experimentamos a morte todos os dias. Então hoje nós somos chamados a aceitar isso. Porque quando nós não aceitamos as dores, quando nós não aceitamos a realidade do sofrimento, nós também não podemos aceitar aquilo que vem depois do sofrimento. Se nós não aceitamos o sofrimento, nós sofremos mais ainda. Porque nós queremos ficar procurando explicações para o sofrimento. E às vezes não tem. Às vezes a nossa cruz, a nossa dor, nossa dificuldade não tem explicação. E aí nós sofremos mais ainda. Porque queremos ficar entendendo as coisas. Queremos ficar entendendo e queremos achar culpado pelos nossos sofrimentos. Então nós precisamos parar com isso. Existem muitos sofrimentos, como eu já disse. Sofrimentos que as pessoas colocam na nossa vida, sofrimentos que nós procuramos. E precisamos aceitar isso. Aquilo que nós podemos rejeitar, daquilo que nós podemos nos afastar, nos afastemos. Mas aquilo que não está no nosso controle, aceitemos com paciência. Hoje toda essa liturgia nos ensina esta paciência, santa paciência, não uma paciência passiva, de bracinho cruzado esperando as coisas passarem, não é essa. Mas uma santa paciência, que sabe em quem confiar, que sabe em quem esperar. E nós sabemos em quem nós confiamos, né? Nós sabemos em quem nós esperamos. Esperamos em Deus que sofreu até muito mais do que nós sofremos. Este Deus que na cruz, que no sofrimento, traz a nós redenção. Se não fosse o sofrimento de Jesus na cruz, nós não estaríamos aqui hoje. Nós não seríamos redimidos. Bendito o sofrimento, santo o sofrimento que nos leva para o céu. Então hoje nós somos chamados a entender estes sofrimentos que nos vêm em nossas vidas. Somos chamados também a aceitá-los. Somos chamados a rejeitar essa posição dos discípulos. Jesus está falando de sofrimento. Jesus está falando de morte e de santa morte. E os discípulos estão discutindo quem é o maior. E que tristeza isso. Por isso que depois todos os discípulos covardes vão sair de perto de Jesus na cruz. Por isso que eles não vão aceitar a realidade da morte, vão ficar todos medrosos. Por isso que os discípulos de Emaús voltam depois para a sua cidade. Por isso que Pedro quer voltar depois a pescar, quer voltar para a vida antiga. Porque estavam discutindo quem seria o maior entre eles. E o maior entre eles era aquele que falava com eles, era Jesus. E Jesus é o maior não porque se revestiu de glória na terra, mas porque aceitou o seu destino, porque aceitou a sua cruz. Se nós queremos ser os maiores, se nós queremos ser reconhecidos, se nós queremos ser amados, nós precisamos aprender a sofrer. Precisamos aprender a servir o próximo sem reclamar, a amar principalmente aqueles que nos odeiam, a amar principalmente aqueles que nos humilham. É aqui que está a nossa verdadeira glória, na dor do nosso coração, no espinho na nossa carne, na espada também que transpassa a nossa alma, como transpassou a alma de Nossa Senhora, nos cravos que transpassaram o corpo de Jesus. É aí que está a nossa glória.
É aí que deve existir a nossa alegria. Não nessas pouquinhas coisinhas que nós procuramos, não. Dinheiro não é nada. Nome de família, menos ainda. Amigos, bom, é bom ter, né? Mas quem vai sobrar do nosso lado? É Deus. Bens materiais, mansões, casas e carros, isso tudo vai. Hora ou outra essas coisas quebram, se destroem, as pessoas nos roubam, nos matam. Se nós não cultivarmos este santo sofrimento hoje, se nós não aceitarmos isso, não haverá para nós glória no céu. Podemos esquecer. Podemos gritar pelo Senhor na porta do céu, Ele não vai nos atender. Porque nós não aceitamos a nossa cruz, nós não caminhamos com Jesus, não caminhamos ao lado dele. Ou pior ainda, nós não deixamos que Jesus caminhasse do nosso lado. Peçamos hoje então que Deus nos ajude. Nós não podemos ficar contemplando somente a cruz aqui fisicamente. É muito pouco ter participado da novena de Santa Cruz, e que bom que nós participamos, mas é pouco. Nós precisamos exaltar a cruz liturgicamente todos os dias, contemplar a cruz, adorar a Santa Cruz na Sexta-feira Santa, mas precisamos também exaltar essa cruz nas nossas vidas. Ao invés de colocar a nossa casca de orgulho, de moral e de bons costumes, coloquemos a cruz à nossa frente. Mostremos a nossa cruz para o próximo. Aceitemos a nossa cruz e aceitemos a cruz da vida do próximo também. Peçamos então que Deus nos dê essa força e que o salmo de hoje seja o nosso canto todos os dias. É o Senhor que sustenta a minha vida. E no fim, quem me protege e me ampara é meu Deus, é o Senhor que sustenta a minha vida. Então peçamos que Ele nos ensine. Não é fácil, com certeza, carregar as cruzes, né? Não é fácil aceitar os sofrimentos. Mas com Cristo, Ele sofreu tanto, Ele sabe como é sofrer. Então com Cristo nós podemos sim carregar todas as cruzes. Ele não vai nos dar uma cruz muito maior do que aquela que nós podemos carregar. Então que Ele nos ajude, que Ele sustente a nossa vida, que Ele nos conforte em nossas tristezas, em nossas aflições e nos dê a santa alegria no céu. Deus nos ajude.